Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Olá, ponto de vista saúde está começando. E a celeuma que domina o país é a importação de médicos estrangeiros. Aliás, esse tema já abordamos na semana passada, mas é preciso insistir que o problema não é que o Brasil tenha poucos médicos, tem médicos até demais. O que acontece é que os médicos brasileiros, para onde o governo quer levar, são lugares em que não existe a mínima condição de fazer uma medicina com dignidade. Primeiro, não adianta o indivíduo ter um estetoscópio e um aparelho de pressão, ir para a Amazônia, chega um indivíduo, por exemplo, com dor abdominal, ele não tem nenhum instrumento para fazer o diagnóstico, confirmar a sua suspeita clínica. Então, não resolve levar médicos para o interior sem que lhes dê a oportunidade de fazer uma medicina de qualidade. E isso é impossível. Por isso que ninguém quer ir para lugar pequeno, porque não tem condição. Não tem condição, primeiro, de diagnóstico. Segundo, condições hospitalares decentes para resolver os problemas. Então, o que é preciso é um investimento público do governo, não de 2,5% do PIB ou 3%, mas de 15% ou 20%, como é, por exemplo, na Coreia, na Inglaterra. Ainda sobre esse problema de insegurança hospitalar, em 1870, diz James Young Simpson, que era médico escocês, um doente tem mais probabilidade de morrer ao se internar num hospital do que no campo de Waterloo, onde Napoleão perdeu a guerra. E aqui ele faz uma análise que isso poderia ser evitado se algumas regras fossem obedecidas. Por exemplo, 47% de mortalidade está acontecendo em hospitais do mundo inteiro, isso segundo a Organização Mundial de Saúde. E são mortes que poderiam ser evitadas se protocolos fossem seguidos. Primeiro, perguntar o nome do paciente, porque muitas vezes o paciente é operado quando o outro que tinha que ser operado. Além de outros procedimentos de higienização de centro cirúrgico, de não injetar vaselina na veia, como aconteceu na morte de uma menina aqui em Campinas, e daí vai por diante. Então é preciso mudar a cultura hospitalar e buscar soluções preventivas para tal. A Folha de São Paulo, de 2 dias atrás, isso é extremamente perigoso. Foi descoberto um novo medicamento para o lúpus. Quanto custa por ano? R$50 mil o tratamento. Por que eu estou chamando a atenção para esse fato? Quando com R$2.000 pode-se fazer o tratamento. Então, olha a influência da indústria farmacêutica. O novo remédio, que também é um tipo de anticorpo, dificulta o amadurecimento de um sistema aí, de um anticorpo chamado linfócito B, e a argumentação que casos mais graves precisam ser tratados com esse medicamento.
Segundo um outro colega de grande projeção, o pesquisador que avaliou esse medicamento fala que ele deve ser usado porque os efeitos da cortisona aparecem com o tempo. Primeiro, não é a cortisona. Cortisona não se usa mais. Foi o primeiro remédio descoberto. São os corticosteroides. Anos depois podem causar diabetes, hipertensão, aumento de peso, queda de cabelo e necrose nos ossos. Não é verdade. Para que isso aconteça, é o uso de 4, 5, às vezes até 10 anos em doses altas. Tem doentes com lúpus que tomam pequenas doses de cortisona durante 20 anos. Bom, a nova droga, aí ele adverte, no sentido positivo. Porém, não é isenta de efeitos colaterais, incluindo infecções graves que podem matar, diarreias, febre, etc. Agora, já o terceiro colega da Universidade Federal de São Paulo, meu amigo pessoal, o reumatologista Luiz Coelho Andrade, da Unifesp, e também do Laboratório Fleury, ele diz o seguinte, que esse medicamento, como vou citar o nome, não vai substituir o tratamento existente. O uso deverá ser complementar ao tratamento convencional. Quer dizer, a verdade está aqui, nessa última proposição. Mas o assunto hoje não é esse. Está comigo aqui para conversarmos sobre diagnóstico em geral, mas principalmente diagnóstico por imagem, o professor Luiz Ronan Marques Ferreira, que é professor adjunto de radiologia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e doutor em radiologia pela Universidade Federal de São Paulo, além de membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Portanto, tem todas as credenciais para exercer a medicina de alto padrão. Bom dia, Ronan. Bom dia, doutor. E aí, o que você acha de levar médico para a Amazônia com um estetoscópio, um aparelho de pressão, sem que lá exista nenhum procedimento de diagnóstico por imagem? Você acha que ele pode conseguir fazer um diagnóstico lá? Já existem alternativas para esse processo, né, que o governo as conhece, mas às vezes ele evita divulgar porque elas geram um certo custo e eles tentam minimizar o custo e fazer uma campanha mais positiva. Por exemplo, existem campanhas como tem no Hospital do Câncer de Barretos, ou por exemplo lá no Hospital AC Camargo, de ônibus que levam mamografia a pontos distantes. O ônibus vai, dentro do ônibus vai o aparelho de mamografia, faz exame de raio-x. Existem alternativas. Nós já fazemos na medicina há muitos anos o projeto Rondon, que vai para essas fronteiras do norte, da Amazônia, leva médicos, estudantes de medicina para fazer diagnóstico, leva os equipamentos juntos. Acho que o médico é muito importante nessas zonas de fronteira, mas é como o senhor disse mesmo, ele precisa ter uma certa capacidade de diagnóstico para conseguir efetivamente auxiliar as pessoas, né? Não, mas mesmo assim, mesmo admitindo aqui em Uberaba, esse programa de saúde de família, geralmente o indivíduo receita um remédio para diarreia, ou para dor de cabeça, ou para isso, e encaminha para as unidades de saúde. Certo. Quer dizer, na realidade, quase é a resolução disso, porque ele acaba encaminhando e lota as UPAs, lota o hospital-escola. Então, é uma triagem que não resolve. É uma triagem que não resolve. Não sei se esse é o problema da medicina ou se é um investimento pesado em medicina como um todo, não apenas em determinadas áreas. Como na Inglaterra, por exemplo, lá são importados médicos da Índia, do Paquistão, só que são submetidos a exames rigorosos de revalidação de diploma. E o que não vai acontecer aqui se for o caso. Quer dizer, vai haver uma pequena prova aí, um concursozinho, mas o Revalida, que chama aquele projeto, que é um exame altamente rigoroso, em que os outros
realizados no passado, apenas 8% passavam no... Né? Então, acho que educação médica aí, que é preciso investir em hospitais de ensino, né? Em verbas de pesquisa, principalmente também de pesquisa, né, Ronaldo? Agora, indo diretamente aí ao campo da imagem, quais foram os avanços ultimamente, Ronaldo, no diagnóstico, além da ressonância magnética? Bom, na parte de diagnóstico por imagem, houve alguns avanços em termos de diminuição de custos de equipamento, né, de ultrassonografia, de mamografia, maior amplitude de abrangência desses métodos de imagem. O maior desenvolvimento que nós temos hoje, assim, é em termos da imagem molecular, que tem alguns contrastes que são específicos para a detecção de certas doenças. Você fala o PET, por exemplo? O PET é um deles, né? Existem, por exemplo, surgindo a PET ressonância, que o PET-CT, tem um PET-CT que ainda não temos em Uberaba, mas ele é específico para... A PET ressonância teria a vantagem da não radiação. Existem avanços na área de mamografia, como os aparelhos de uma espécie de tomografia de mama, chamada tomossíntese, que já tem algumas unidades instaladas no Brasil, que ele faz uma abrangência maior, um exame que é muito fundamental e importante, que é a mamografia, que é o exame de rastreamento. Se a gente pudesse ter de todos os tumores a qualidade de diagnóstico precoce que a gente tem na mamografia, o maior empecilho da mamografia hoje é só o desconhecimento. Por mais que sejam feitas campanhas, a gente não consegue adentrar, chega até um certo ponto de abrangência na população. Então, se a gente pudesse fazer isso, por exemplo, com tumor de próstata ou com outros tumores de pulmão, a gente poderia, por exemplo, diminuir a causa de mortalidade. O PET na tomografia, qual é a vantagem sobre a tomografia, essa de multislice comum? É o contraste? Não, mais ou menos é o seguinte, o PET-CT é um híbrido. É igual você ter um liquidificador e ter um mixer na sua casa que faz o liquidificador mais outras coisas. O PET-CT nada mais é que dois aparelhos fundidos, tanto que o nome é isso, PET-CT. PET é tomografia por emissão de pósitrons, em inglês, e CT é tomografia computadorizada. Você funde, faz um sanduíche com os dois, então você adquire a imagem por tomografia, depois adquire a imagem de medicina nuclear, que é o PET, né? E aí você funde por computador essas duas imagens. Então, além de ter o diagnóstico anatômico, feito pela tomografia, de morfologia, de defeito no rim, você acha o tumor na tomografia. Na fusão com essa imagem da PET-CT, do PET, você vê a função daquele tumor, se ele está ativo, se ele não está, e às vezes você não está vendo estruturalmente um dano no órgão e tem lá uma captação do radiofármaco, ou seja, existe um tumor naquele órgão que detecta mais, por isso que ele é extremamente usado, praticamente só 90%, 9 em cada 10 é usado para oncologia. Então, em grandes centros oncológicos, a gente tem a necessidade desse equipamento. Quer dizer, praticamente é um diagnóstico em nível celular, então. É o nível celular, isso aí é para esse tipo caminhando. Por exemplo, na ressonância, nós estamos agora, chegou no Brasil, o contraste que nós estamos trazendo agora, que é para fígado, ele é hepato específico. Então, os contrastes que a gente injeta normalmente são liberados pelo rim. Então, surgiu um contraste, eles estão trabalhando no nível molecular. O contraste que é absorvido pelo fígado, então ele tem maior capacidade de diagnóstico diferencial de lesões hepáticas focais. Às vezes, nos casos onde tem um paciente com tumor que não se conseguiu avançar no diagnóstico, se aquilo é uma lesão secundária ao tumor ou uma lesão benigna ou cicatricial, esse contraste ele pode avançar mais do que o contraste convencional. Ele é absorvido pelo fígado. Outro tipo de contraste, por exemplo, seria como o substituto ao PET-CT. É um contraste que é absorvido pelos linfonodos, que são aquelas ínguas que a gente tem no corpo. Então, o linfonodo absorveria aquele contraste. Se ele absorvesse o contraste, significava que ele estava comprometido, que ele devia ser retirado cirurgicamente. Então, para diagnóstico de linfoma, então ele é excepcional, por Seria exemplo. excepcional, Então, ainda são feitas pesquisas, né? Antes de você lançar um equipamento desse e ter a liberação do órgão americano, que é o maior regulador que nós temos, mais confiável que o FDA, eles têm que passar por uma série de regulamentações. Então, por exemplo, também está saindo contraste para ultrassonografia, que o FDA ainda não liberou em boa parte do mundo, aqui no Brasil nós não temos. Contraste para? Ultrassonografia. Por falar em ultrassonografia, quais são as críticas, se elas existem, em relação ao ultrassom na mão de um indivíduo que não está preparado para aquilo? Porque a gente tem visto os diagnósticos aí, não até aqui de Uberaba, mas
com um valor preditivo muito pequeno, porque o ultrassom, às vezes, a capacidade dele é abaixo de 10 MHz, né? Quer dizer, não é assim de alta definição, e os diagnósticos feitos aí que não correspondem à clínica. Como é que você vê isso? Geralmente essa relação está relacionada à qualificação médica. Então, quando eu estava na faculdade, o meu toque, por exemplo, numa paciente gestante falava uma informação, o do professor falava 50 vezes, às vezes mais do que eu. Então, isso vai do nível de experiência do examinador. Quer dizer, quem pede o exame? Quem faz o exame. Mas e quem pede também é importante que saiba pedir. O problema que a gente tem hoje é com boa parte dos exames, os pedidos eles vêm incompletos. Falta muito o debate entre os médicos, né? Algumas vezes, de descrever qual que é o que ele está pensando, né? A gente fica meio que trabalhando um jogo de adivinha. Obviamente a gente conversa com o paciente, né? Pergunta, não se faz um exame de tomografia ou de ressonância ou de ultrassonografia sem que sem um profissional de saúde qualificado faça uma história, né? Converse com esse paciente. Nós temos falado aqui frequentemente que o problema não é que é o exame clínico e outro que é o exame de imagem. O importante é aquilo que vem antes, que é a história, o exame físico, ela deve ser transmitida para o radiologista com a suspeita diagnóstica, porque às vezes o leque de possibilidades é muito grande. E em escrevendo qual é a hipótese diagnóstica provável, vai ajudar o radiologista a concluir o seu laudo. E isso, inclusive, é uma economia para a saúde pública. Ronan, eu sei que não acontece aqui em Uberaba, mas qual é o índice mais ou menos de normalidade de exames que se pedem, né? Excluindo aqueles de controle de um diagnóstico já anteriormente feito? Certo. Existe alguma estatística? Porque eu já vi falar que 80% dos exames são desnecessários. Ou exagero? Estatística. Não, eu acho que talvez seja um pouco menos que isso. Depende de onde o senhor está fazendo o recorte. Dentro de um pronto-socorro, isso vai ser menos possível, né? Não. Mas assim, dentro da população como geral, isso pode ser bastante variável. Se a gente está falando dentro de um hospital universitário, dentro da população ambulatorial que está em casa, que vai fazer o exame, ou dentro de uma população de pronto-socorro. Então isso varia bastante, né? Vai do exame do clínico mesmo, a importância do primeiro contato. Por isso que a pessoa não chega lá vim fazer o exame de tomografia porque eu estou com uma dor na cabeça. Ela passa para o médico, ele avalia, ele vê se muitas vezes a tomografia indicada, e às vezes a gente tem que ter essa liberdade de profissional. Por exemplo, às vezes me mandam ontem, por exemplo, chegou um paciente para fazer a tomografia do abdômen. Eu olhei o pedido, puxei o exame anterior dela, vi que a indicação não era a tomografia, que era a ressonância. Aí já tomei a liberdade de ligar para o médico e falei assim, olha, para esse paciente sua é melhor fazer esse outro exame. Sai até mais barato do que fazer uma tomografia do corpo inteiro, fazer uma ressonância específica do ponto onde você está com dúvida. A gente conseguiu dar o diagnóstico e ajudar o paciente. Então, a gente tem que ter essa liberdade. Muitas vezes o paciente chega lá para fazer exame com a gente às vezes nem deixa fazer. Porque, está fazendo uma tomografia, eu vou ver que ele tem um índice de radiação muito grande de várias tomografias feitas. Eu falo, não, vamos fazer ultrassom. Às vezes nem sem ônus para o paciente, para poder ajudar. É do controle dos médicos solicitantes, o pedido de exame, mas os médicos que executam os exames têm que saber também eu tento ensinar isso para os residentes, que ele tem a responsabilidade sobre a população em geral de dosar, por exemplo, a radiação, a exposição desnecessária aos exames. Então eu falo, olha, não, isso aqui eu resolvo. Muitas vezes o médico tem a liberdade comigo por confiança ou com outros profissionais que trabalham comigo, falo assim, olha, tem um problema aqui, como que a gente resolve isso? Isso faz muita diferença. Às vezes resolve com um raio-x. Às vezes resolve só com ultrassom, às vezes não adianta pedir todos os exames, vamos direto para a ressonância, que a gente já vai resolver e vai ter uma conduta mais rápida no caso. Até o FDA, recentemente, nós falamos isso uns 4 meses atrás, que lá o FDA diz que uma tomografia por ano, né, não existe perigo. Não existe. Mas pedir 2, 3, 4 vezes por ano, sim. A possibilidade de câncer é de quanto? Esse valor não tem assim por cima, mas existe assim, não é uma coisa que vai se acumulando com os anos, né? Essa radiação. Então quando a gente faz um exame com radiação como raio-x e tomografia, nosso corpo absorve um pouco de radiação. Com os anos essa radiação ela é eliminada.
Então, se você vai lá, absorve mais um tanto esse ano, mais um tanto outro ano, vai acumulando dentro do seu organismo, e esse acúmulo pode, não necessariamente ele pode gerar uma chance de você desenvolver um tumor, favorece o desenvolvimento de um tumor no futuro. Mas não é necessário, isso não é uma regra que é válida para todo mundo. Tem gente que pode, por exemplo, até o meu próprio pai, que começou a radiologia convencional, ele se expunha à radiação a vida inteira. Então ele não teve nenhum tumor até hoje. Ele expôs doses cavalares. Mas tem gente que com uma exposição pequena desenvolve o tumor. Como foi, por exemplo, o caso lá do japonês que diminuiu o impacto daquele acidente nuclear que teve recente no Japão, que ele ficou lá e se expôs à radiação e acabou morrendo de câncer de esôfago agora recentemente. Lá que teve aquela catástrofe ecológica, esqueci o nome, da cidade Tsunami. do Japão. Exatamente. Ele acabou de morrer de câncer de esôfago, ou seja, ele foi exposto a uma dose muito alta de radiação. Por mais que os médicos falem que o câncer de esôfago dele não tem relação à exposição, a gente sabe que tem. Agora, por exemplo, às vezes ele pode ser exposto a uma grande quantidade durante o decorrer da vida dele e não desenvolver, porque ele não tem na genética dele aquela chance de desenvolvimento. Mas isso é exceção também, igual né? as pessoas que fumam a vida inteira que não tem tumor de pulmão, e uma pessoa que é, às vezes, fumante passivo, que é casada com um fumante, desenvolve um tumor de pulmão. A gente conhece essas duas possibilidades. Sempre, toda regra tem exceção, né? Por isso que a medicina não é uma ciência exata. Parcialmente, né? Ela é parcial, mas ela não é exata. Mas o exato é exato, né? Não, mas se o raciocínio lógico, diagnóstico, quer dizer, silogismo científico, que é o adequado para a medicina, ele foi correto da premissa, né? Quer dizer, as duas proposições, se ambas estiverem certas, em relação até ao próprio diagnóstico clínico, o diagnóstico final estará correto, porque tem os chamados sinais patognomônicos em medicina, clínicos. Ronan, outra pergunta que eu ia te fazer, até você tocou de leve nela, mas você vai responder daqui 15 segundos. O ultrassom no abdômen, até você mesmo falou, pede-se o ultrassom, às vezes não se acha nada pelo ultrassom. Abre-se o abdômen do indivíduo, tem lá o problema. Você vai me responder daqui 15 segundos. Eu sei que é uma pergunta difícil. Vamos ao intervalo, voltamos logo. Ronan, estou conversando aqui com o professor Luiz Ronan Ferreira. Luiz Ronan, como é que, diante de um paciente que chega lá, com abdômen agudo, certo, e não se acha nada, eu sei que depende também do motorista, quer dizer, de quem está dirigindo. Não acha nada, o indivíduo tem um abdômen agudo e tem um problema. E o cirurgião, como é que fica nessa? Abre a barriga ou não? Ou repete o exame? Bom, aí essa é uma pergunta muito capciosa, porque ela depende da análise capciosa, mais real. Mais real, essa é o dia a dia. O que torna o assunto interessante, né? O abdômen agudo é uma urgência abdominal. Então, existem 5 tipos de abdômen agudo, basicamente, e aí vai da conduta de quem atendeu esse paciente no pronto-socorro, geralmente. Então, ele vai pedir uns exames que são complementares, como um raio-x, como uma ultrassonografia, uma tomografia. Às vezes a gente faz ultrassom, por exemplo, uma apendicite, e não encontra, fala assim, eu fiz ultrassom, não deu apêndice, ou eu fiz ultrassom, não encontrou o cálculo que estava no ureter. Porque todo método tem uma variação, ele tem uma capacidade de dar o diagnóstico. Eles não são 100%. Existem alguns diagnósticos que podem ser 100% em certos tipos de exame complementar, mas não é a regra. Varia muito de quem está operando o exame, então você depende de uma pessoa que seja capacitada. Isso existe, por exemplo, as iniciativas como do Colégio Brasileiro de Radiologia, de ter o profissional com crachá, dizendo que ele é capacitado para fazer aquele exame, que passou por um treinamento, passou por uma prova extremamente difícil para ser apto para estar exercendo aquele exame. Mas mesmo esse profissional apto, com melhor equipamento, às vezes ele não consegue. Por exemplo, no caso da apendicite, 1 em cada 4 apêndices não são visualizados no ultrassom. Não, então, aí chegamos no ponto. Certo. Quer dizer, pedir ultrassom para diagnóstico de apendicite, já que só 1 em cada 4, quer dizer, quase 70%, mais ou menos. 75%. Mais ou menos, 75%, sabe que não vai encontrar nada?
Não, então, 1 em cada 4 não encontra. Em 3 em cada 4 mas pelo encontra. ultrassom? Pelo ultrassom. Pelo ultrassom convencional. Qual é esse 1/4 que não se encontra? O paciente que seja muito obeso, que tem uma gordura que vai impedir a visualização correta do apêndice. Um paciente, às vezes, que tem um apêndice numa situação anatômica que ele vai se esconder atrás de algum outro órgão e a gente não consegue visualizar. Mas aí tem a vantagem de você fazer o exame. Eu acho que tem que ser feito. Por quê? Porque existem diagnósticos complementares. Existem patologias que simulam uma apendicite. Pode ser uma torção de ovário, uma infecção da tuba uterina, pode ser uma outra patologia intestinal como uma doença de Crohn, que na urgência, no quadro álgico agudo, tem que ser tomada uma decisão. Não, mas deixa eu voltar à pergunta aqui. Especificamente para diagnóstico de apendicite, que é um processo inflamatório do apêndice. Ok. Você acha que esse ultrassom de baixa resolução, 5 MHz, você acha que isso faz diagnóstico? Acho. Já faz alguns anos que ele faz. Hoje ficou mais fácil de fazer o diagnóstico com aparelhos mais novos. Mas acho que ajuda sim. Não, estou falando no antigo. Mesmo no antigo, porque a gente operava o antigo antes, né? A gente tinha esse tipo de equipamento no passado. Mas é importante sim, porque existem os casos onde a clínica mostra um tipo de patologia, faz o laboratorial, o exame laboratorial, olha, tem infecção, é o que o laboratorial faz, é isso. A clínica fala assim, tem a apendicite pela clínica, então a gente faz o exame e acha que é uma outra patologia. Algumas vezes a gente fala que acha que não tem nada e o clínico fala, não, é apendicite, o cirurgião vai, opera e era apendicite. Existe isso, não é 100%, nada é. Mas assim, eu acho que tem a necessidade do método complementar, do exame complementar. Obviamente, se o paciente está instável e o diagnóstico vai ser demorado, por exemplo, um paciente chegou no pronto-socorro com trauma, um paciente politraumatizado, e ele está perdendo, está com clara perda de sanguínea dentro da barriga, porque ele está com o hematócrito caindo, ele está muito instável, tem que ir para o centro cirúrgico direto, não adianta fazer exame. Porque já sabe que tem que operar, que tem que abrir, né? Um politraumatizado. Agora, no caso de apendicite, onde o paciente tem uma evolução de horas, por exemplo, de 12 horas ou de 24 horas, você pode, por exemplo, na pediatria, o que faz? Uma conduta atual de alguns pediatras de Uberaba. Você tem apendicite, você faz o diagnóstico com ultrassonografia, com exame laboratorial, fecha a chave de diagnóstico, confirma que é apendicite em 2 exames positivos, seja o clínico imagem, clínico laboratorial, imagem laboratorial. É apendicite, Aí você faz o esfriamento do processo com antibiótico terapia e opera a criança, porque uma criança tem uma margem de cirúrgica menor. Então você esfriando o processo com antibiótico, opera-se ali depois de um mês. Alguns pediatras fazem isso. Não estou dizendo se é uma conduta que eu concordo ou discordo, mas é uma conduta feita por pediatras de muito renome na cidade. Agora, por exemplo, no adulto, isso é uma forma diferente de abordagem. Eles fazem cirurgia, né? Não, mas é o seguinte, o indivíduo chega lá com uma dor abdominal. Sem McBurn, sem febre, sem nada. Certo. Diagnóstico apendicite. Ok. Tem indicação de fazer um exame desse? Sem sintomas, só porque está com uma dor na barriga? Por isso que esse exagero de exames complementares está prejudicando. É que assim, nos casos onde não se pede o exame complementar, o paciente já chega hoje no pronto-socorro já pedindo o exame. Porque ele se informa. Eu estava num plantão nesse final de semana, a paciente falou assim, doutor, você é gravidez ectópica? Ela perguntou para mim, eu falei, eu acho que é gravidez ectópica. Mas quem te falou isso? Foi o seu médico? Ela falou, não, eu li na internet. Então, hoje... É o doutor Google, né? Mas não está errado o acesso à informação, desde que ela seja de forma consciente, né? Às vezes as pessoas tem muitos sites que dão desinformações, não informações. Mas o paciente já chega a pedir um exame. E nesse caso, o médico não pede o exame porque ele tem uma confiabilidade no seu diagnóstico, tudo bem. Mas nem todos os profissionais têm o mesmo nível de formação. E uma vez que ele não pede um exame que é de baixo custo relativamente... Claro, ele pode ser processado. E aí ele vai gerar um problema, o paciente vai vir agressivamente, porque nós somos uma das poucas especialidades que existem, profissionais, que a gente já entra na justiça já como julgado, porque a gente vai defender o quê? Já se chama de erro médico, já está julgado que é erro, nós vamos nos defender. Mas entendeu? A defesa de vocês está escrita no laudo. Né, mas ela não é necessariamente uma defesa suficiente. Que a gente tem que juntar com lados clínicos laboratoriais. Lá vocês falam que esse exame é de probabilidade. Isso, mas existem os casos, às vezes, que a gente distorce o caminho por um exame mal feito,
que existe, pode acontecer, ou um exame onde as informações não foram adequadamente passadas ou foram passadas de forma inadequada, gerou um raciocínio diferente do exame inicial. E aquilo é desviado para outros tipos de exame. Então é importante que o médico que pede o exame, que coloque a suspeita diagnóstica. É igual se a gente chegasse no restaurante e não falasse o que a gente quer comer, como é que o cozinheiro vai adivinhar? Exatamente, eu acho que precisa colocar. Eu acho que assim, é uma questão de diálogo. O diálogo quando o diálogo se perde, obviamente diminui para todos os lados. É pior para o clínico, porque ele não vai ter uma resposta. E da dúvida que ele tem. É pior principalmente para a pessoa mais importante, que é o paciente, porque ele retarda o seu diagnóstico. Então todo mundo quer que todo mundo quer. É igual a gente tem em qualquer tipo de serviço. Você quer ser bem atendido, ser atendido rápido. Você vê lá na Inglaterra, por exemplo, você está com uma dor na coluna, você com 20 anos, lá é proibido pedir radiografia. Porque sabe que aquilo lá é um momento passageiro, né? Uma dor que resolve com, sem ou apesar do médico. Por isso que o sistema de saúde lá, seríssimo, e não tem gato, porque essa avalanche de exames, né, desnecessários, ela prejudica a saúde como um todo. Então, não, eu estou com uma dor na coluna aí, vou fazer uma ressonância. Qual é o diagnóstico? Tem 200 causas de dor na coluna. E chega lá sem diagnóstico nenhum, vocês não podem adivinhar também o que é. E mesmo também, aproveitando esse assunto, existem estatísticas de que 60% dos achados de imagem são em pessoas assintomáticas. Que elas não têm absolutamente nada, às vezes o problema é outro. Né? Por exemplo, pode ter um problema renal e com dor na coluna. Então, se o exame físico e a história não for compatível com isso, quer dizer, não tem aquele conjunto probatório, vamos dizer, como se fala em direito, de tal doença, não adianta pedir o exame. Como é que você tem visto isso? Eu sei que é difícil, né? Porque você não vai fazer anamnese lá e tal. Mas a literatura mostra que 60% a 70% dos exames são necessários. Os exames desnecessários, às vezes, eles podem até acontecer, e acho que a gente não pode simplesmente fechar os olhos a eles, né? A gente tem que participar junto disso. Às vezes indicar a não realização, conversar, informar para o paciente, sempre conversar, sempre estar conversando com o clínico, com o paciente. Às vezes a gente fala, olha, vamos fazer um outro exame no seu caso, talvez isso aqui a gente não vai conseguir te ajudar, você quer mesmo fazer esse exame. Então essa liberdade a gente tem que ter como profissional qualificado, como profissional que se especializou no diagnóstico. Então assim, isso, por exemplo, não existe na parte laboratorial. Você pode ir lá fazer o laboratório, por quê? Porque é um campo onde há pouca presença médica, né? É mais de pessoas que operam equipamentos, que são para outros profissionais de saúde, altamente qualificados em Uberaba, mas essa informação, esse contato com o paciente é importante nesse ponto. Rona, você tocou num assunto aí muito importante, na minha opinião. É ter o médico lá junto. Eu acho que isso é extremamente importante, embora também seja importante a presença de quem faz o exame, mas o médico tem que estar lá presente. Vamos supor que você tem que trocar um diagnóstico. Você chegou lá com uma dor violenta no nervo ciático, né? Achando que é um problema de coluna. E ele pode ser um aneurisma de aorta abdominal. Aí muda a conduta, inclusive diagnóstica, né? A tomografia é melhor, né? É melhor a tomografia. Sim, mas às vezes a gente pode conseguir. Dá para fazer por ressonância? Dá para fazer. Anteontem eu chamei o ortopedista, pedi uma tomografia de coluna, não foi. O ortopedista, o paciente já tinha passado em um urologista, foi liberado, o paciente com tomografia da coluna, a gente viu a dilatação do ureter, chamou, ele botou na sala, fez ultrassom e achou o cálculo dele. Então, assim, no momento que ele foi no urologista, ele não tinha os achados de obstrução ureteral, não deveria ter, mas na hora que foi o ortopedista olhou e falou, deve ser coluna então, porque já passou por um outro colega. Aí foi o ortopedista que foi diagnosticar o problema urológico do paciente, aí nós mandamos ele para um outro urologista para resolver. Então, assim, existem essas coisas, elas não são a regra, elas são a exceção. Né? Então a gente está participando dos exames. Acho que ter essa atividade proativa de ligar, e também não é só na minha área também, quem faz o diagnóstico
tem o outro lado. A gente reclama muito que os pedidos vêm às vezes incompletos, falta o diálogo na solicitação, mas também tem que haver o diálogo pós o exame, que é ligar para o profissional e falar assim, olha, eu encontrei isso aqui, o que você está suspeitando? Você já fez alguma cirurgia, já fez alguma intervenção? O que você está pensando diante disso, né? Com o que eu encontrei? Para chegar finalmente na opinião final. Então é um instrumento muito importante para quem faz o diagnóstico, chama-se telefone. Uma coisa descoberta há muitos anos, que não tem grandes avanços até hoje fora o celular, mas que ele precisa ser usado, você ligar, conversar com o médico após você chegar a uma conclusão naquele diagnóstico. Essa conversa é muito importante. Eu acho que o que está faltando em medicina realmente é essa conversa entre quem pede o exame e quem faz o exame. Porque é obrigatório passar as informações. Porque o diagnóstico diferencial, não apenas no tubo digestivo, mas em qualquer parte do corpo, ele é muito amplo, né? Nós sabemos que existem 35 doenças que acometem o ombro e geralmente o diagnóstico simplesmente bursite, né? Pode ser até um problema na cápsula do fígado. Se eu fizer uma biópsia hepática, você vai ficar com dor no ombro. Pois é. E pode ser uma colecistite calculosa e o sujeito ter dor reflexa e assim por diante. Por isso que o corpo fala através da dor. Então é preciso saber quais são as estradas. Qual é o trajeto da inervação para fazer diagnóstico. Típica coisa que nós falamos, de aneurisma de aorta abdominal, né, que é um caso grave, de uma emergência cirúrgica. Sim. Se não operar, que ele não tem dor na barriga, ele tem dor na projeção, né, do nervo ciático, uma ciatalgia, né, uma ciática. Ana, qual é o cérebro? Eu sei que a sua área é abdômen, mas esse exagero de tomografia cerebral, você tem uma dor de cabeça, claro, pode ter um tumor, pode ter, mas uma simples cefaleia de tensão, precisa fazer tomografia, ainda mais tomografia. Há uns 6 anos atrás, eu estava nos Estados Unidos, participei de um fórum de médicos recém-formados, e eles estavam queixando, era um médico do Instituto do Exército Americano, que era radiologista, e ele estava queixando que a quantidade de exames de tomografia que ele fazia por dor de cabeça, que era excessiva. Lá nos Estados Unidos ele repetia 3 vezes a tomografia no mesmo paciente em ano, e ele estava preocupado com esse excesso de solicitação. Mas ao mesmo ponto a gente vê às vezes os casos onde o paciente tem uma cefaleia importante e que não é feito o exame, que tardiamente é feito o exame e já tem uma complicação cirúrgica que poderia ter sido evitada. Então, como é que a gente faz isso? É importante assim, você está com uma dor de cabeça, é a pior da sua vida, é mais importante que você já teve? Se você conseguir classificar isso, aí sim, aí acho que merece o exame complementar. Agora, uma cefaleia para um problema pontual, um estresse temporário ou uma descompensação arterial, já foi medida a pressão? Será que não é a pressão alta? Passou por uma análise clínica? Aí tudo bem. Aí às vezes não precisa pedir. Acaba se pedindo por proteção médica. O médico pede para evitar que ele não tem 100%. Por quê? Porque o profissional que muitas vezes está no pronto-socorro, infelizmente, não é o mais qualificado. Em alguns casos raros, tem exceções para todas as regras em todos os pronto-socorros. Mas às vezes ele está em um nível de formação, ele é recém-formado, ele está começando na carreira e ele não tem a certeza do exame clínico dele, como tem, por exemplo, o professor Hamid. Então ele acaba pedindo o exame para uma defesa, porque assim, e se for aquilo? Eu não sei diferenciar isso ainda com tanta certeza. Então ele acaba pedindo, e nesse pedir, ele, por exemplo, como no começo do ano eles pedem bastante, já no final do ano já não pedem mais tanto, porque vai fazendo assim uma curva de aprendizado, né? Às vezes o paciente chega exigindo, isso é muito complicado. Eles falam para mim, não, ele chegou, eu quero fazer uma tomografia. Ana. E se eu não for, eu vou em outro médico que vai pedir uma tomografia para mim. Então, isso é a complicação. Essa é a complicação. Ana, outro aspecto aí importante que está na imprensa, na mídia, é o contraste que é necessário, às vezes necessário, de ser feito. Como é que tem sido a sua atuação, a da clínica, em relação ao contraste? Se ele é sempre necessário ou nem sempre? Nem sempre. Quando a gente puder não usar o contraste, a gente evita usar. Mas ele é muito importante, ele é fundamental.
Para diagnóstico, vamos dizer assim, acho que de 7 em cada 10 problemas, por exemplo, se a gente for falar em abdômen. Em neuro, eu também falaria a mesma coisa. Por exemplo, na articulação, não é sempre. Ele é usado em casos, em exceções, em processos reumatológicos, crônicos, por exemplo, ou para suspeita de tumores ou processos infecciosos agudos, né? Então, assim, os problemas de ortopedia habituais não se necessita de contraste, então não se faz de rotina. Acho que o contraste é muito importante, ele é cada vez mais seguro. Existem 2 tipos de contraste, o contraste da tomografia, agora tem o contraste da ultrassonografia, que seria um terceiro tipo. Existe o contraste da tomografia, que é o contraste para raio-x, serve tanto no raio-x como na tomografia, e o contraste da ressonância. É como se fossem 2 frutas, a banana e a maçã. As 2 são frutas, mas são completamente diferentes. Os contrastes da tomografia e da ressonância, só o nome é parecido, contraste. Mas são elementos opostos na tabela periódica. Então, se você tem alergia ao contraste da tomografia, está indicado você fazer o contraste da ressonância, porque ele é completamente diferente. E você vai ter um método com contraste para dar diagnóstico das suas doenças. Então, não é porque você tem alergia à tomografia que você vai ter algum problema na ressonância. O normal é o contrário. Você poder fazer a ressonância porque você tem uma alergia ao contraste da tomografia. Eles são seguros. O maior panaceia que tem em relação ao contraste da tomografia, que é baseado em iodo. Antigamente existiam os contrastes iônicos. Hoje em dia a gente tem os contrastes não iônicos. Os não iônicos são mais seguros. Existe aquela chance de você desenvolver um ataque alérgico agudo? Sim, mas a gente tem, geralmente, todos os lugares que administram esse contraste têm todos os medicamentos que precisam para reverter esse processo. O contraste não iônico, ele dá uma janela de reação muito lenta. As reações vão aparecendo assim a cada 2 minutos, cada 3 minutos. Então dá um tempo para você ter a condução do paciente com tranquilidade. Nos 10 anos que eu estou no Hospital São Domingos, lá a gente nunca perdeu nenhum paciente por causa de contraste. Agora, teve aquele problema, por exemplo, se o senhor me dá a liberdade de falar, da ressonância, do contraste da ressonância. Mas nós vamos falar no segundo bloco. Tudo bem. Então vamos ao intervalo e voltaremos em seguida. Estou conversando aqui com o professor Luiz Ronan Marques Ferreira, professor de Radiologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Ronan, eu tenho visto aí que a radiografia convencional, geralmente o pessoal fala raio-x. Raio-x é um aparelho, ninguém faz aparelho raio-x, faz radiografia. Então, a radiografia convencional, que na minha opinião, ela deve ser o primeiro exame a ser pedido, pelo menos em algumas condições, né? Em algumas condições. Isso tem sido obedecido, e vou acrescentar mais. Essas radiografias de seio de face aí, que é a torta e direito, né? Você tem uma dorzinha qualquer, um resfriado, qual é a resolução da radiografia simples aí? Resolução é, vamos dizer assim, o índice de importância. Olha, as radiografias de seios da face, para o caso, por exemplo, de uma sinusite aguda, elas são discutíveis. Mas no caso de dúvida, por exemplo, se você está em dúvida se é um processo do pulmão ou dos seios da face, aí teria uma validade na dúvida, porque às vezes o quadro pode ser similar entre um e outro. Mas se você tem os achados clínicos compatíveis com a sinusite, o tratamento geralmente é clínico. Não, desculpa aqui. Você falou de pulmão e seio de face, mas do pulmão o sujeito botando o esteto, ele examinando o pulmão, ele sabe que é pulmão. Agora pedir radiografia de seio de face para um suspeito que está tossindo, tem muita coisa importante em medicina, percussão, frame tórico vocal, escutar o paciente. Então, pedir logo radiografia de seio de face, outra coisa. O sujeito na radiografia de seio de face, em fase inicial, que é um processo inflamatório, qual é a alteração de imagem que vai dar ali na radiografia simples? A gente identifica o velamento do seio para um conteúdo que esteja dentro dele, o espessamento da mucosa do seio, que são sinais de sinusite. Não, mas antes disso, quer dizer, antes do velamento, o sujeito com 2, 3 dias de sintoma, você não vê inflamação na radiografia, né? Você não acha que é um exagero aí, chega no pronto-socorro, ataca uma radiografia nele? Radiação desnecessária, né? Sim, é uma radiação pequena. Acho que cada caso deve ser analisado, cada paciente deve ser analisado diferente do outro. Como o senhor disse, às vezes o exame clínico é eficiente para diferenciar uma pneumonia de uma sinusite, mas às vezes o paciente não está numa condição que permite, às vezes é um paciente acamado,
que tem alguns problemas que ele não consegue colaborar com exames. A gente está considerando o paciente ideal, o paciente que colabora, que conversa, que informa, é uma coisa, que na hora que a gente pede para fazer as manobras ele auxilia, é uma coisa. Mas lá no pronto-socorro, no meio da urgência, pode ser que a realidade seja outra. Pode ser que o paciente veio, um paciente acamado, um paciente com problema neurológico. Não, mas aí está certo. Então, aí, por isso que eu estou falando, por isso que tem as indicações para o senhor de fazer um exame ou outro. Isso é uma decisão do médico clínico, ele é formado para poder ter essa opinião. E a tomografia? A gente espera que seja. E a tomografia no caso de seio de face? Sim, é bastante solicitada pelos otorrinos que são extremamente especialistas nessa patologia. Por que eles pedem a tomografia? Porque a tomografia, diferente do raio-x, ela dá múltiplas informações. Ela dá informação, por exemplo, da anatomia, não só do seio da face, como da cavidade da rinofaringe. Então, ele tem, por exemplo, se há alguma coisa... Porque você tem sinusite, não é para você ter sinusite sempre. Você está tendo uma sinusite sempre, pode ser que você tenha uma variação anatômica que favoreça isso. Será que está obstruindo, por exemplo, uma unidade da rinofaringe que você precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou faz o tratamento clínico, faz o controle? Então, às vezes a sinusite é crônica porque tem um pólipo que está obstruindo ou porque tem um tumor ali em cima ou, por exemplo, um problema dentário. Então, essa é a vantagem da tomografia. Eles pedem de forma dosada e rotineira para os pacientes com sinusites de repetição. No caso de problemas dentários, qual é a sensibilidade e especificidade da tomografia feita pelo médico? Como o senhor disse, os processos dentários, Processos dentários de raiz, por exemplo, né? Não, a gente... Ou das estruturas subjacentes ali, adjacentes? Não, a gente consegue ver os tumores, consegue ver os problemas de fratura, as alterações mais grosseiras a gente consegue ver com boa qualidade. Para a alteração dentária específica, existe a especialidade de odontologia, que é a radiologia dentária, que nós temos parceiros que trabalham com isso, que são excelentes profissionais, e isso aí está bem desenvolvido na área deles, que são coisas mais específicas do campo, né? Acho que eles têm um estudo focado somente na cavidade oral, então eles têm uma maior capacidade de qualificação. Mas a gente dá as informações, por exemplo, às vezes foi fazer um implante e aquele parafuso perfurou dentro da mucosa dos seios da face. Acontece, pode acontecer, não é o esperado. Então a gente pode dar esse tipo de informação. Tem um tumor crescendo na base do dente que está obstruindo, invadindo os seios da face, ou o paciente teve uma fratura e há muitos anos e não foi diagnosticada porque não fez um exame naquela época, ou porque foi no meio da Amazônia, vamos dizer assim. Ronaldo, você entendeu? Outra coisa que eu acho que é de interesse público, porque pode suscitar dúvidas, é quando o radiologista coloca no laudo discreto. Esse discreto, será que tem tanta validade de colocar discreto porque coloca o médico em dúvida, o clínico? Não é, ou tem ou não tem? O que é esse discreto? Eu discordo do senhor. Tudo é questão de analisar aonde nós estamos observando. Como disse, todo ponto de vista é a visão de um ponto. Depende do ponto onde você está olhando, porque você vai ter um ponto de vista. Então, assim, por exemplo, na gordura do fígado, a esteatose, tem discreta, moderada e acentuada, certo? Por isso que eu evito que a gente, como escreve relatório, a gente tem muitas discussões entre os residentes, por exemplo, de gramática. Então, eu não posso escrever importante. Porque importante é o Papa que está lá visitando a gente. Não, importante é o Papa. Não é importante, porque o outro não é pouco importante. Então, é discreto, moderado e acentuado. Não, aí tudo bem. Mas o discreto, por exemplo, o fígado é mensurável, é objetivo. Não, você tem um trabalho a longo prazo. Agora, por exemplo, derrame pleural. Por que a gente coloca um discreto? Porque tem que saber que aquilo ali não tem uma relevância clínica, porque existe uma quantificação, às vezes subjetiva, mas ela é bem validada, a gente usa ela de rotina. O problema, por exemplo, é coluna lombar. Aí sim, aí eu acho que tá errado. Mas eu quero chegar aí no discreto da coluna. Porque é o que o senhor gosta. Não, porque você colocar discreto ali... Mas às vezes... Não falo você. Não, tudo bem, normal. A nossa classe como um todo. Eu acho que eu deixei de usar de conversar com os médicos, mas não deixamos de usar o acentuado. Porque aí tem uma compressão tão grande que ela deve ser colocada em negrito, vamos dizer, relevante. Eu vou justificar por que o discreto, no caso de coluna vertebral, de partes moles, principalmente de coluna, porque ele pode ser submetido a uma cirurgia
por causa do discreto, né? Ele pode ser submetido a uma cirurgia desnecessária. E esse discreto também, às vezes, é fisiológico. Por exemplo, contribuição aqui para a saúde pública. O tal do bico de papagaio, que se encontra na coluna e que apavora o doente, porque está com um bico de papagaio, que pode ser até grande, e não ter valor nenhum. Até um mecanismo de defesa para aumentar a estabilidade da coluna. Exatamente. Agora, o discreto para problema discal é um perigo, não? É. Você concorda? É um perigo. Desencoraja o uso do discreto. Eu acho que ali ou tem ou não tem. E até pode ter não discreto e não ter valor nenhum, né? Como pode ser que aqui, seja discreto morfológico, mas aquela alteração discreta gerou uma liberação de interleucinas no processo inflamatório que dá uma dor relevante. O que é discreto para o senhor, dentro do seu sistema nervoso, pode ser moderada dor para mim. Depende, por isso que cada indivíduo deve ser analisado de forma diferente. Não, você tocou num assunto importante que eu venho falando. O problema de coluna hoje não é mais degenerativo. Não é mais. Hoje ele é inflamatório, Ronan. A dor é de causa inflamatória. Dói porque ali está inflamado, né? Tem antitenial, interleucina, etc. Então, não é por causa do biquinho de papagaio que o indivíduo está tendo dor. Só se ele estiver no meio do forame, né? Mas, Ronan, só para encerrar aqui esse programa, eu queria assim que se fosse em 10 segundos, qual é o grande progresso da imagem daqui 10 anos? O grande progresso da imagem desses 10 anos vai ser a formação de profissionais cada vez mais qualificados, que é a ampliação do Colégio Brasileiro abrangendo outras sociedades, e cada vez há uma discussão que está sendo feita em congressos de qualificação profissional, de mudança da visão do radiologista, de participação do radiologista com os outros médicos na base do diagnóstico, de não ser uma ilha isolada, da gente ser um grupo de... Isso acho que é o maior avanço que tem, porque começa dentro do profissional. A mudança tem que vir da gente de dentro para fora. O aparelho é só a nossa ferramenta, é só o nosso instrumento de ajudar o paciente em busca da promoção da saúde. Era isso que eu esperava, porque o aparelho não faz diagnóstico, mas quem faz o diagnóstico é a cabeça de quem o opera. Ainda não saiu o aparelho que alguns pacientes perguntam, que aperta o botãozinho e sai o diagnóstico. Esse ainda não chegou. Não chegou ainda. Ronan, muito obrigado aqui pela entrevista. Eu acho que valeu muito para a saúde pública, principalmente nesses detalhes pequenos, né? Esses borderline, né, entre um e outro. Então, até o próximo ponto de vista da medicina, na próxima quinta-feira, se Deus permitir. Muito obrigado. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.